Declaro aberta a sessão ordinária, cumprimentando os demais vereadores. Senhor João Lourenço, que se faz presente, muito boa noite. Os que nos acompanham via internet e os funcionários da casa. Com a proteção divina, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Rafael Alberti para que proceda a leitura de um breve trecho bíblico. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservado a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que me amam a sua vida. Solicito ao primeiro secretário Marcos Antônio Coge para efetuar a leitura da ata da sessão ordinária do dia 12/9/2023, às 19 horas. Ata da 28ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 7ª legislatura do segundo período da Câmara Municipal de Bela Vista do Tolo, realizado no dia 12 de setembro de 2023. Aos 12 dias do mês de setembro de 2023, às 19 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Bela Vista do Tolo, situado na rua Augusto Kirchner, número 1286, presente todos os nobres vereadores, sob a presidência da vereadora Maíra Misma e secretariando os trabalhos, o vereador Marcos Antônio Coge. Reuniram-se os senhores vereadores em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, a senhora presidenta deu por aberto os trabalhos, cumprimentou a todos os presentes na Casa de Leis e aos internautas que acompanham a sessão via internet. Em seguida, solicitou ao vereador Dinei Berdinaschi para efetuar a leitura de um breve trecho bíblico. Tratando-se de sessão ordinária, a senhora presidente passou logo à ordem do dia. Sendo assim, solicitou ao primeiro secretário, o vereador Marcos Antônio Coge, para que promovesse a leitura da ata da sessão ordinária realizada na data de 5 de setembro de 2023, às 19 horas. Neste ato, lido e aprovado por unanimidade entre os presentes. Continuando, solicitou ao primeiro secretário, o vereador Marcos Antônio Coge, para que promovesse a leitura da ata da sessão extraordinária realizada na data de 5 de setembro de 2023, às 19 horas e 30 minutos. Neste ato, lido e aprovado por unanimidade entre os presentes. Logo em seguida, o senhor presidente solicitou ao vereador Mauro Falqueves para efetuar a leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, referente aos projetos de lei números 18, 20, 25, 26, 27 e 28/2023. Prosseguindo, a senhora presidente solicitou ao vereador Osni Carlos Stelzner para efetuar a leitura dos pareceres da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas, referente aos projetos de lei 18, 20, 25, 26, 27 e 28/2023. Em ato contínuo, solicitou ao primeiro secretário para que efetuasse a leitura da indicação número 36/2023, de autoria da vereadora Maíra Misma. Neste ato, a senhora presidente declara aberto o pequeno expediente para os vereadores se manifestarem sobre matérias lidas. Não havendo inscrições, a senhora presidente passa para o grande expediente. Neste ato, a senhora presidente fez o uso da palavra, que iniciou sua fala parabenizando o município vizinho, município de Canoinhas, pela passagem do aniversário, registrando, que eu acho que tem uma correção, que está 102 anos de emancipação política, administrativa, um município de pessoas guerreiras, pessoas boas. E lembrando que nós, há 29 anos, deixamos de ser distrito de Canoinhas para ser município. Temos orgulho em ter feito parte deste município. Parabéns à prefeita Juliana, que continua nessa luta de constante crescimento. Não havendo mais inscrito, a senhora presidente colocou em primeira discussão o projeto de lei 18/2023. Não havendo manifestações, em seguida encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei 18/2023.
Ninguém se manifestou, então a senhora presidenta declarou aprovado em primeira votação projeto de lei número 18/2023. Em ato contínuo, colocou em primeira discussão o projeto de lei 20/2023. Não havendo manifestações, em seguida encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei 20/2023. Ninguém se manifestou, então a senhora presidenta declarou aprovado em primeira votação o projeto de lei número 20/2023. Continuando, colocou em primeira discussão o projeto de lei 25/2023. Não havendo manifestação. Em seguida, encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei 25/2023. Ninguém se manifestou. Então, a senhora presidenta declarou aprovado em primeira votação o projeto de lei 25/2023. Prosseguindo, colocou em primeira discussão o projeto de lei 26/2023. Não havendo manifestação. Em seguida, encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei 26/2023. Ninguém se manifestou, então a senhora presidenta declarou aprovado em primeira votação o projeto de lei 26/2023. Prosseguindo as votações, colocou em primeira discussão o projeto de lei número 27/2023. Não havendo manifestação, em seguida encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei 27/2023. Ninguém se manifestou, então a senhora presidenta declarou aprovada em primeira votação o projeto de lei 27/2023. Em ato contínuo, colocou em primeira discussão o projeto de lei número 28/2023. Não havendo manifestação. Em seguida, encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei 28/2023. Ninguém se manifestou. Então, a senhora presidenta declarou aprovada em primeira votação o projeto de lei 28/2023. Na sequência, a senhora presidenta colocou em segunda discussão o projeto de lei número 19/2023. Não havendo manifestação. Em seguida, encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei 19/2023. Ninguém se manifestou. Então, a senhora presidenta declarou aprovado em segunda votação o projeto de lei 19/2023. Na sequência, a senhora presidenta colocou em segunda discussão o projeto de lei 21/2023. Não havendo manifestação. Em seguida, encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei 21/2023. Ninguém se manifestou. Então, a senhora presidenta declarou aprovado em segunda votação o projeto de lei 21/2023. Continuando as votações, a senhora presidenta colocou em segunda discussão o projeto de lei 22/2023. Não havendo manifestação. Em seguida, encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei 22/2023. Ninguém se manifestou. Então, a senhora presidenta declarou aprovado em segunda votação o projeto de lei 22/2023. Seguindo, a senhora presidenta colocou em segunda discussão o projeto de lei 23/2023. Não havendo manifestação. Em seguida, encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei 23/2023. Ninguém se manifestou. Então, a senhora presidenta declarou aprovada em segunda votação o projeto de lei 23/2023. E, por fim, a senhora presidenta colocou em segunda discussão o projeto de lei 24/2023. Não havendo manifestação. Em seguida, encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei 24/2023. Ninguém se manifestou. Então, a senhora presidenta declarou aprovada em segunda votação o projeto de lei 24/2023. Assim sendo, e nada mais a se tratar, e não havendo mais matérias para deliberar, a senhora presidenta convocou a todos os vereadores para estarem presentes em sessão ordinária, a ser realizada no dia 19 de setembro de 2023, às 19 horas. A seguir, neste mesmo local. Nada mais havendo se tratar, a senhora presidente solicitou o registro presente dos vereadores Antônio Alberti, Anselmo Voidela, Dinei Berdinaschi, Mauro Falqueves, Marcos Antônio Coge, Maíra Bisma, Osni Carlos Stelzner, Rafael Alberti e Valdecir Kraus. Eu, Marcos Antônio Coge, lavrei e solicitei a digitação da presente ata.
que lida e se achado de conforme será pelos demais vereadores assinado. Salas das sessões em 12 de setembro de 2023. Solicito a retificação da ata na fala da presidente, onde a frase compõe município de Canoinhas, pela passagem do aniversário registrando 112 anos e não 102 anos de emancipação. Declaro aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário, Marcos Antônio Coge, para efetuar a leitura das indicações de número 37 e 38/2023 da vereadora Maíra Misva. Indicação 37/2023. Senhora Presidente, a vereadora signatária, com assento nessa Casa Legislativa e no uso de suas atribuições legais e que lhe confere no artigo 120 do Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação no plenário e se envia ofício ao senhor José Giovanni Machado, digníssimo prefeito municipal interino, indicando-lhe que o Poder Executivo viabilize com o órgão competente reparos e colocação de materiais pedra brita ou cascalho na estrada que dá acesso à propriedade do senhor Nelson Lichineski, na localidade Serra do Lucindo, neste município. Justificativa. Senhores nobres vereadores, a estrada acima citada não se encontra em boas condições, dificultando o acesso e o deslocamento do senhor Nelson de sua propriedade. Câmara de Vereadores, 18 de setembro de 2023. Maíra Misva, vereadora. Indicação 38/2023. Senhora Presidente, a vereadora signatária, com assento nesta Casa Legislativa e no uso de suas atribuições legais e que lhe confere o artigo número 120 do Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação no plenário e se envia ofício ao senhor José Giovanni Machado, digníssimo prefeito municipal interino, indicando-lhe que o Poder Executivo possa estar providenciando a colocação de tubulação em 30 metros de extensão na rodovia Ovídio Damas ou da Silveira, em frente ao acesso ao CTG Bela Vista. As famílias Vardensky, Ranque, Tisca, Oliveira, entre outros, neste município. Justificativa. Senhores nobres vereadores, a colocação na tubulação se faz necessário para que seja feito um acostamento ao lado da pista. Câmara de Vereadores, 19 de setembro de 2023. Maíra Misva, presidente em exercício. Solicito ao primeiro secretário Marcos Antônio Coge para efetuar a leitura do ofício de número 08/2023 do setor contábil da Câmara de Vereadores. Ofício setor contábil número 08/2023. Esma senhora Maíra Misva, presidente, Câmara de Bela Vista Todo, Santa Catarina. Com os meus cordiais cumprimentos, venho através deste fazer a prestação de conta referente ao mês de agosto, dos gastos e recebimento do 10º desta Casa de Leis, conforme dados especificados abaixo. O valor do 10º recebido no dia 23/8 de 2023, R$ 84.250. Despesas: salário, subsídio, 13º salário proporcional e obrigações patronais, R$ 59.318,52. Diárias, R$ 3.215,96. Material de copa e cozinha, R$ 199,60. Material de limpeza, R$ 85,44. Despesas com locomoção, R$ 2.249,76. Energia elétrica, R$ 296,19. Internet, R$ 280. Serviços bancários, R$ 70,40. Serviço de terceiros com equipamentos eletrônicos, R$ 1.500. Locação de sistema, R$ 2.265. Telefone,
R$ 146,76. A documentação referente à movimentação contábil está à disposição no setor para consulta e publicada no portal da transparência, conforme especifica a legislação. Sem mais para o momento, atenciosamente, Maria Emília X. Alberti, contadora. Solicito para efetuar a leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o vereador Mauro Falkevski, referente aos projetos de lei de número 32/2023. Parecer e voto da comissão. A Comissão de Justiça e Redação, presentes vereadores Anselmo Voidela, Mauro Falkevski e Valdecir Kraus, estribados nos argumentos colacionados pelo vereador relator em seu voto, opina pela constitucionalidade e legalidade da proposta contida no projeto de lei número 032/2023, determinando por sua tramitação e submissão ao colendo plenário nos termos regimentais. Salas das comissões, 9 de setembro de 2023. Solicito para efetuar a leitura dos pareceres da Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas Públicas, o vereador Osni Carlos Stelzner, referente ao projeto de lei de número 32/2023. A Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas Públicas, presentes os vereadores Valdecir Kraus, Osni Carlos Stelzner e Mauro Falkevski, estribados nos argumentos colacionados pelo vereador relator em seu voto, opina pela adequação legal e orçamentária da matéria e, no mérito, pela aprovação pelo soberano plenário. Sala das Comissões Técnicas, 19 de setembro de 2023. Não havendo ninguém inscrito ao grande... Abro o pequeno expediente para os vereadores manifestarem-se sobre matérias lidas. Abro o grande expediente para que os vereadores manifestem-se sobre matérias de interesse público. Quero fazer uso da palavra no grande expediente, falar sobre a minha indicação do número 38, a qual eu peço que o Poder Executivo possa estar providenciando a colocação da tubulação em aproximadamente 30 metros de extensão, na rodovia Ovídio Damos da Silveira. Mais precisamente ali na frente ao acesso que dá ao CTG Bela Vista, as famílias Vardensky, Rank, Tisca, Oliveira e entre outras famílias que ali também têm as suas residências. Também tem a empresa ali madeireira do Carlos Lessac. E nós vemos ali eu vejo uma grande preocupação, porque quem vem do sentido Tirafogo a Bela Vista do Toldo, ao centro, tem que parar no meio da pista para conseguir fazer essa travessia e dar acesso, então, ali ao CTG Bela Vista, à madeireira e às casas dessas famílias, residências dessas famílias. E que, com certeza, vem correndo perigo, risco, apresentando risco à sociedade, porque fica no meio da pista e quando está vindo um carro de frente não tem o que fazer. Ou seja, essa tubulação é para que consiga fazer um refúgio para os carros fiquem ali na lateral e consigam fazer esse acesso com mais segurança. E também em dias de eventos ali no CTG Bela Vista ou ali na Madeireira, que para caminhão, né? Dificulta muito o tráfego, então, ali na rua, na rodovia Ovídio Damas da Silveira. Então, eu peço que seja feita essa tubulação, que seja avaliado com urgência esse meu pedido e seja solucionado esse problema. Agradeço o espaço, vereadores. Se quiserem contribuir com alguma fala, podem ficar à vontade. Encerro o grande expediente e passo, então, a segunda discussão e votação o projeto de lei de número 18/2023. Encerro a discussão e coloco em segunda votação o projeto de lei de número 18/2023. Os que forem a favor permaneçam sentados e os contrários que se manifestem.
Está aprovado, em segunda discussão e votação, o projeto de lei de número 18/2023 do Poder Executivo Municipal. Está em segunda discussão e votação o projeto de lei de número 20/2023. Encerro a discussão e coloco em segunda votação o projeto de lei de número 20/2023. Os que forem a favor permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado em segunda discussão e votação o projeto de lei de número 20/2023, oriundo do Poder Executivo Municipal. Está em segunda discussão e votação o projeto de lei de número 25/2023. Encerro a discussão e coloco em segunda votação o projeto de lei de número 25/2023. Os que forem a favor permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado em segunda discussão e votação o projeto de lei de número 25/2023 do Poder Executivo Municipal. Está em segunda discussão e votação o projeto de lei de número 26/2023. Encerro a discussão e coloco em segunda votação o projeto de lei de número 26/2023. Os que forem a favor permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado em segunda discussão e votação o projeto de lei de número 26/2023 do Poder Executivo Municipal. Está em segunda discussão e votação o projeto de lei de número 27/2023. Encerro a discussão e coloco em segunda votação o projeto de lei de número 27/2023. Os que forem a favor permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado em segunda discussão e votação o projeto de lei de número 27/2023 do Poder Executivo Municipal. Está em segunda discussão e votação o projeto de lei de número 28/2023. Encerro a discussão e coloco em segunda votação o projeto de lei de número 28/2023. Os que forem a favor permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado em segunda discussão e votação o projeto de lei de número 28/2023 do Poder Executivo Municipal. Está em primeira discussão e votação o projeto de lei de número 32/2023. Encerro a discussão e coloco em primeira votação o projeto de lei de número 32/2023. Os que forem a favor permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira discussão e votação o projeto de lei de número 32/2023 do Poder Executivo Municipal. Não havendo mais matérias para deliberar, fim da ordem do dia, e nada tendo mais a ser lido, debatido e votado, declaro encerrada a presente reunião e convoco a todos os vereadores para uma sessão ordinária a ser realizada no dia 26 de setembro de 2023, às 19 horas, neste mesmo local. Uma boa noite a todos.